Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos no livro de Jeremias, no capítulo 48. A leitura é um pouco extensa, e eu quero contextualizar para que você não fique perdido, durante a leitura, Nós estamos aqui com Jeremias trazendo uma palavra a respeito de um povo chamado Moabe. E esse povo, a origem desse povo eles descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, A história conta que os moabitas eram parentes do povo de Deus, mas se corromperam ao longo da história, mesmo porque a história deles começa errado. Lá em Gênesis, no capítulo 19, a gente encontra Moabe e Amon, os moabitas eram fruto de incesto, E aí a gente encontra isso relatado lá em Gênesis, no capítulo 19, quando as filhas de Ló embebedam o pai para poder engravidar do próprio pai. Causaram então uma história de imoralidade nesse povo, na descendência desse povo, o pecado do incesto. Em alguns períodos da história eles foram prósperos, mas eles foram um povo totalmente rendido à idolatria, Quemos era o seu deus principal, o seu ídolo, o deus da guerra, entre outros. Eles sacrificavam animais, sacrificavam humanos, Isso também a gente encontra em 2 Reis, no capítulo 5. Em alguns momentos da história dos moabitas, eles encontraram o favor de Deus, por alguma razão. Deus os protegeu. Lá em Deuteronômio capítulo 2, a gente vê quando Moisés está conquistando a terra, e aí Deus impede que Moisés os ataque, E aí também a gente tem uma história linda na Bíblia falando a respeito desse povo, que Ruth era de origem moabita, E Ruth, que foi então o livro de Ruth, contando a história dela, Tem um livro registrado na Bíblia, a respeito dela. Então, ela entra também, a história, diz que Ruth, a moabita, entrou para a descendência de Jesus, quando casa lá com o cara que agora me perdi o nome, mas a história é essa, É um povo que Deus entra em juízo por causa do verso 29. Quando a gente chegar no verso 29, se atenha, tá? O verso 29, na verdade, dá o resumo do porquê Deus entrou em juízo contra esse povo, por que eles não foram extintos totalmente, Por que alguns se escaparam, Por causa da soberba, da arrogância, da altivez, A tríade perfeita de resistência a Deus. Por quê? Porque consiste na adoração do eu e não na adoração do Deus vivo e verdadeiro. Eles foram subjugados por Nabucodonosor. Como nação, eles pararam de existir nesse momento da história. Eles não se ergueram mais como nação. Continuaram existindo como raça até o 1º século de Cristo, depois de Cristo. Então eu vou fazer a leitura e acredito que você já meio que se localizou aí, porque a leitura ela é extensa. Então vamos fazer a leitura.
Capítulo 48, a respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Quiriatim. Já está tomada a fortaleza, está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é. Em Esbom tramaram contra ela, dizendo: vinde e eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás reduzida a silêncio, a espada te perseguirá. Há gritos de Anoraim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe, seus filhos a fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite, eles seguem com choro contínuo na descida de Honorarim, se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como o arbusto solitário do deserto. Do verso 1 até o verso 6, o juízo sobre as cidades dos moabitas, né? A partir do verso 7, a gente vai ter o juízo sobre a autossuficiência e a idolatria que eles tinham, a confiança que eles tinham nos seus deuses, né? Verso 7. Pois por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos, né, que é o Deus deles, o ídolo deles, Quemos sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, né? Quer dizer, o Deus deles não vai livrá-los do cativeiro. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades e nenhuma escapará. Perecerá o vale e se destruirá a campina, porque o Senhor o disse, né? Dai asas a Moabe, porque voando sairá, as suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nela. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue, né? Aqui uma inferência, né? Uma referência a eles serem, né? Uma descendência de Ló, conviveram com Abraão, né? Mas não quiseram fazer a obra de Deus, né? Abandonaram, né, o Deus vivo e verdadeiro. Verso 11, despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores que o trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Moabe terá vergonha de Quemos, né, o Deus, né, o ídolo, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, a sua confiança. Como dizeis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e muito se apressa o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos os que lhe sabeis o nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Teve um momento que eles foram fortes, né? Tinham cidades fortes, foi um povo forte, né? Desce da tua glória, verso 18, desce da tua glória e assenta-te em terra sedenta, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe sobe contra ti e desfaz as tuas fortalezas. Nabucodonosor, ele, naquela revolta de Ismael, ele vem com tudo e ele aniquila totalmente a nação moabita, né? Todas as cidades ele destrói, e né, bem como o texto está falando aqui, né? Desce da tua glória e assenta-te em terra sedenta, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe sobe contra ti e desfaz as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Araué. Pergunta o que foge e a que escapa. Que sucedeu? Moabe está envergonhado porque foi abatido.
Uivai e gritai, anunciai em Hermon, que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, Jaza, Mefate, sobre Dibon, Nebo, Bet, todas as cidades, sobre Quietim, Bet-Amon, sobre Queriate, Boza e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, quer as de longe, quer as de perto. Então toda a nação, né, os moabitas, toda a nação, todas as cidades, pensa, todas as cidades existentes foram destruídas nessa guerra. Está eliminado o poder de Moabe e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. E aqui, então, agora a gente vai ver, a partir do verso 26, né, os motivos pelos quais Deus entrou em juízo contra essa nação, contra os moabitas. Em verso 26, embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito e será ele também objeto de escárnio. Pois Israel não te foi também objeto de escárnio? Mas acaso foi achado entre ladrões para que maneis a cabeça falando dele? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Sede como as pombas que se aninham nos flancos, na boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Esses então foram os pecados do povo moabita, né? Soberba, arrogância, orgulho, altivez do coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas gabarolices nada farão. Por isso uivarei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Quiriate, lamentarei. Mas que a Jazer te chorarei a ti, ó vide de cima. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o foguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe. Pois fiz cessar nos lagares o vinho, já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouve-se o grito de Esbom até Elade, a Jaz, a Zoar, se dão gritos até Ornaim, porque até as águas do Nihim se tornaram em assolação. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flauta geme por causa dos homens de Kir Eres, porquanto já se perdeu a abundância que ajuntou, porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba rapada, sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos pano de saco. Sobre todos os eirados de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços, como vasilha de barro que não agrada, diz o Senhor. Como está desfalecido! Como uivam, como de vergonha virou Moabe as costas. Assim se tornou Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em seu redor. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as suas asas contra Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas naquele dia. O coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor, né? Eles foram soberbos, né? Se exaltaram. E aí a Bíblia vai dizer que aquele que se exalta, Deus humilha, né? Então, essa nação, ela foi totalmente destruída como nação por causa da sua arrogância, da sua soberba,
porque eles não se renderam, né, por causa da sua idolatria, né. Verso 43, terror, cova e laço vem sobre ti, ó moradora de Moabe, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova o laço prenderá, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem para sem forças, à sombra de Esbom. Porém sai fogo de Esbom e labareda no meio de Sion e devora as têmporas de Moabe e o alto da cabeça dos filhos do tumulto. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, né? O ídolo, o deus deles, o deus da guerra, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiros. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui é o juízo contra Moabe, né? E a sorte, aqui no versículo 47, é esse privilégio que Deus acaba ainda dando, a sua misericórdia, alcançando Ruth, né? Quando ela entra para a descendência de Jesus, né? Então Deus ainda teve misericórdia desse povo, mas como nação eles pararam de existir, né? Então, qual foi o grande pecado da nação moabita? O grande pecado deles foi soberba, autossuficiência, arrogância e orgulho, né? E o pecado, ele gera a morte. Então, a gente vê aqui como Deus entrou em juízo, né? E eu coloquei o título do devocional de hoje, né? Que quando Deus está julgando, Ele quer salvar, na verdade, né? Então, Deus salva, né? Quando Ele está julgando. E Ele levantou juízo contra essa nação. Não dá tempo da gente contar toda a história, mas em vários momentos, né? Esse povo, eles foram arrogantes e soberbos contra o Senhor, né? Não aprenderam nada com a convivência com Abraão, né? Então, queridos, é triste, mas aqui a gente vê um extenso capítulo, né? Deus destruindo totalmente, né? Tendo juízo, entrando em juízo contra toda uma nação por causa da soberba, da arrogância, do orgulho e da altivez do coração. Vamos orar. Paizinho querido, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Obrigada pela tua palavra que vem nos alertar nesse dia. Senhor, nos ajuda, Pai, a lidar com o nosso orgulho, a lidar com a nossa arrogância, a lidar com a nossa altivez, ó Pai. Nos ajuda a nos submeter ao Senhor de todo o nosso coração. Pai querido, nos ajuda, Senhor Deus, a nos rendermos à tua vontade, a nos rendermos ao teu coração, a nos rendermos, ó Pai querido, aos teus mandamentos, Pai, ao ensino da tua palavra. Paizinho querido, nos abençoa, Pai, não nos deixa ser teimosos, não nos deixa, Senhor Deus, por conta do orgulho, Pai, andar em teimosia e não se render a Ti, mas nos abençoa, Pai, com dependência, Pai. Nós precisamos muito depender de Ti. Então, nos ensina a dependermos de Ti, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a amar e servir o Senhor de todo o nosso coração. Pai de amor e de misericórdia, eu oro a Ti por essa pessoa que me ouve. Peço a Ti por ela, Senhor. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a guarde, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor dê a ela, Pai, entendimento da Tua palavra, que ela possa ter um dia, o dia de hoje, um dia abençoado, um dia de reflexão, um dia onde ela em algum momento do seu dia, ela possa refletir e olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, que ela possa, Senhor Deus, compreender com exatidão, Pai, a grandeza do Senhor. Pai, que estando ela doente, Pai, que o Senhor a cure,
Que o Senhor manifeste o teu poder sobre a vida dela, Pai, que ela possa experimentar a grandeza da tua boa mão, Pai, de cuidado, de proteção, de quietude para a sua alma. Deus querido, Deus santo, acalma esse coração aflito, Pai. Acalma esse coração angustiado, Pai. Tenha misericórdia desse coração, Pai, que se apresenta diante de Ti no dia de hoje, Pai. Tenha misericórdia, Deus. Derrama teu poder, tua graça, Pai, sobre essas vidas, Pai. Ó Deus de poder, eu sei que Tu és um Deus poderoso, que não tens limites, Senhor. Eu sei, Paizinho querido, que Tu não faz microgestão, Pai, do universo, Deus, mas Tu és aquele que olha por nós em todos os momentos, em todas as situações. Nós podemos contar contigo, temos fé e esperança de que Tu és o Senhor que olha por nós em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, Pai. É para Ti que queremos correr, Pai. É para Ti, Senhor Deus, que queremos nos esconder em Ti, Pai. É nesse lugar no Senhor, ó Pai, onde há paz, onde há alegria, onde há refrigério, onde há consolo, Pai. Então nos ajuda, Pai, a nos esconder em Ti no dia de hoje. Sê conosco para esse dia. Nós te pedimos assim, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir, e tenha um dia abençoado.